Olá! A aula 3 tem como título Efeitos fisiológicos da corrente, ou seja, o que ocorre no organismo na ocasião da passagem de corrente elétrica por este. Interessante, não é? Então vamos começar. Os trabalhos em eletricidade podem ser feitos em circuitos desenergizados e em circuitos energizados. É claro que o risco está quando trabalhamos nos circuitos energizados. Para trabalharmos em circuitos energizados, existem 3 métodos. O método do contato, o método ao potencial e o método à distância. Vamos falar agora de cada um deles. Método ao contato é o método em que o eletricista tem contato direto com a linha ou com o circuito energizado, é chamada linha viva. E ele executa todo o seu trabalho, né, em contato direto com esta linha energizada. Só que ele executa isolado, ou seja, com luva de isolação elétrica, com bota isolante elétrica, com uniforme retardante à chama, capacete classe B que tem isolação elétrica, óculos para proteção caso haja uma alta luminosidade no momento da emissão de arcos elétricos. Enfim, ele tem contato direto com a instalação elétrica, está em potencial diferente dessa instalação elétrica, por isso o perigo, porque a diferença de potencial gera formação de corrente elétrica, e a corrente elétrica passando pelo organismo, nós temos aí o choque elétrico. Então, o método em contato, ele é feito com o trabalhador isolado, com EPIs, né, adequados, com isolação elétrica. Repare neste vídeo. O que leva uma pessoa a escolher uma profissão arriscada, como fazer manutenção de energia elétrica ou limpar vidraça nas alturas? Muitas dessas atividades passam despercebidas, mas são fundamentais no dia a dia. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho, vamos mostrar alguns exemplos de profissão perigo. Com muita técnica, precisão e coragem, os eletricistas resolvem qualquer problema lá nas alturas. E o pior, esse grupo trabalha com a rede elétrica ligada, a chamada linha viva. São mais de 300 mil volts, um perigo constante. Mas para quem já tem 10 anos na profissão, não passa de uma tarefa comum. Realmente é o dom mesmo que a gente tem para trabalhar no ramo de eletricista, né? É porque a gente gosta mesmo de trabalhar no ramo. O trabalho é feito em grupo, não faltam orientações antes de subir. São em média 2 horas dentro desses cestos, suspensos a 6 metros de altura. Tudo é feito com sincronia. A preparação para esta tarefa não é fácil. São mais de 280 horas de curso específico, 4 meses de aulas e um acompanhamento psicológico constante. Afinal, o risco de morte é grande. A rede elétrica energizada, né? Alta tensão, 3.800 volts, com uma amperagem muito grande, e levando um choque, ele é carbonizado, né? Então é alto risco. Mesmo com tanto perigo, Rogério nem pensa em trocar de profissão. Tá bom, tá ótimo, estamos trabalhando aí, perigoso, bastante perigoso, mas a vida é essa, né? Quem gosta faz o que quer, né? E por falar em altura, que tal uma faxina a alguns metros do chão? Esse é o trabalho de Regis e Iranildo. Eles limpam vidros a uma altura de 9 metros em um shopping de Fortaleza. Vantagem de ver assim o shopping tão grande por cima, né? Desvantagem que a gente tá lá em cima, ninguém vê a gente, não olha. Mas quem percebe, não arrisca imitar. Não tem nada não, isso faz parte do trabalho, faz parte da vida. O senhor teria coragem? Eu não. De longe, esta não é uma faxina comum. Todo cuidado é pouco.
Além dos materiais de limpeza, os equipamentos de segurança são indispensáveis. Para ele, o medo foi no começo da carreira. Depois que pega o macete do negócio, aí vai desenrolar legal. Profissões perigosas, mas essenciais. Ainda bem que tem quem se arrisque nessas atividades. Lá em cima tem uns que passam e chamam a gente de doido, pendurado ali. A gente fica lá trabalhando normal mesmo. De fato, muito interessante. E muito perigoso também, não é mesmo? Perceber os cuidados que foram tomados? Agora, no segundo método, o método ao potencial, é um método totalmente diferente. Porque o trabalhador fica no mesmo potencial do circuito. Ou seja, circula sobre ele o mesmo potencial que está passando do circuito. Ou seja, às vezes, 13.800 volts. Mas para isso, o trabalhador tem que estar com uma roupa adequada, a roupa condutiva. E tem que ter o cordão umbilical, que vai ligar a roupa à rede, deixando assim todos no mesmo potencial. Esta roupa condutiva, ela é feita de fibra de platina. Ok? Reparem o quanto é perigoso este trabalho no vídeo que será apresentado agora. No primeiro momento, você vai ver o trabalho ainda utilizando o método ao contato. E depois, com o eletricista Gessé, nós vamos ver o trabalho ao potencial. Ok? Uma profissão de risco. Se alguma coisa der errado, isso pode ser fatal. O que passa pela minha cabeça é o valor que eu dou à minha própria vida, né? Olha só, gente, olha só. Todo mundo sabe o que é um eletricista. Profissional que troca uma simples lâmpada caseira, arruma fios, toma choques de 110, 220. E hoje vocês vão poder conferir o que é a nossa profissão. Essa é uma profissão muito perigosa. Trabalho em linhas de transmissão e subestações. Faço serviço em geral de linha viva até 138.000 volts. Ele trabalha com linha energizada e no momento ele está fazendo um trabalho de uma conexão do cabo com a linha desenergizada. O que acontece quando os acidentes ocorrem é que as pessoas pensam que o circuito está desligado e na realidade esse circuito muitas vezes está energizado, tanto é que as pessoas muitas vezes passam por cima de passos importantes das tarefas em termos de segurança do trabalho e sofrem acidentes. Bom, nessa hora muita atenção porque esse é um detector de aproximação, ele não pode tocar no cabo, pega apenas o campo magnético causado pela energia. Veja, esse lado está realmente desligado. Ele inicia a escalada para a instalação do aterramento. Ele acabou de efetuar o aterramento. Nós vamos iniciando o processo de conexão dos cabos condutores. O Mário está em cima na cesta para poder fazer a conexão do cabo.
vou isolar em cima, aí agora eu vou dar o procedimento. Quando eu vou tocar em cima ali, está tudo energizado. Aqui é 13.800 volts. A gente trabalha aí às vezes a 60 até 180 metros de altura, né? Um risco muito grande. Estamos instando a escada trapézio, que vai dar sustentação para o eletricista para a saída do cabo. Efetuado o aterramento, instalada a escada, os eletricistas se preparam com o equipamento de segurança, eles vão sair na torre. Na execução da manutenção, ele vai estar virado na posição sobre o cabo. O eletricista está posicionado do lado de baixo do cabo, ele vai subir para poder fazer a manutenção no equipamento. O Rodrigo é o segundo homem saindo na frente, eles vão retirar o helicoidal, fazer a sua averiguação e retorna. Feita a averiguação no cabo condutor e no amortecedor helicoidal. O cabo está em perfeitas condições e agora eles vão retornar com o grampo. A linha está em perfeitas condições. O maior desafio é superar o medo da altura, né? E manter a calma na hora do serviço, mesmo em situações de alto risco. Vocês imaginam que todo o serviço que vocês acompanharam até agora, que é a escalada na torre, saída em cabo, é o serviço mais perigoso dentro da empresa? Vocês estão enganados. O serviço mais perigoso é o serviço que será executado agora pelo eletricista Gessino. Ele vai entrar ao potencial, que esse potencial vai estar passando 138.000 volts da linha, vai estar passando sobre a superfície do corpo dele. Um dia, para um tipo de serviço desse, ele tem que estar como hoje, um dia ensolarado, com um nível de umidade, como vocês podem ver no aparelho. Nós estamos abaixo de 85%, que é o limite nosso para trabalho. E a temperatura em torno de 22 graus. Nesse processo, o eletricista ele tira toda a impureza do andaime com uma flanela embebecida com acetona. E em seguida é executado o teste de isolamento dele. A isolação tem que dar dentro do verde, que é a isolação aprovada. E se ele der entrando no vermelho, o bastão está com baixa isolação. Então ele é reprovado, ele não pode usar nesse tipo de serviço. Sem essa roupa você não pode nem aproximar dos cabos, que tem uma distância de segurança para você mantê-lo. Essa roupa ela é feita de fibra de platina. Esse nós chamamos de cordão umbilical, que é o quê? É o que vai equalizar a potência do cabo com o eletricista. Então os 138.000 volts que circula através do cabo vai estar circulando pela superfície do eletricista.
Esse nesse momento faz a conexão do cordão umbilical no cabo energizado em 138 mil volts. O cordão umbilical está sendo instalado justamente para equalizar a potência do cabo dos 138 mil volts na superfície do corpo dele. Por quê? Em todo momento ele vai estar em contato com o cabo energizado. Então esse cabo, essa faísca que vocês viram no início, ela não vai ficar saindo a cada contato dele. Então ele vai se posicionar para poder tirar o cabo e colocar a mão no equipamento. Para vocês terem uma ideia do que é esses 138 mil volts, imagine a tomada da sua casa. Você tem 220 volts, onde você pode levar um choque. Imagina essa tensão de 138 mil volts. Então o GC não está preparado, com o cabo já está fora do potencial, onde ele vai fazer a desconexão. O eletricista agora, com o equipamento desenergizado, ele efetua a manutenção no conector. Lembrando que no momento da desconexão, a energia continua normalmente dentro da cidade de Jarinu. Efetuada a manutenção do equipamento, nós estamos voltando com o equipamento ao normal. Que essa energia de 138 mil volts, que tem a capacidade de abastecer uma cidade média de 100 mil habitantes, está circulando pela superfície do corpo do funcionário GC. O campo magnético que está circulando no cabo condutor ainda está interferindo nele. Nessa distância que ele está, se você colocar uma pessoa encostando na bota dele, pode ser fatal também. Uma profissão de risco. De fato, precisa de muito treinamento para fazer esse trabalho ao potencial. O eletricitário GC, antes eu tinha falado eletricista, mas no caso de botar num relatório dentro de uma aula, né, a gente tem que falar a nomenclatura correta. Né? Então ele está trabalhando ali na linha de transmissão, então dentro do sistema elétrico de potência, portanto eletricitário. Né? Ele fez um trabalho ali de muito risco, mas é um trabalho comum para os profissionais treinados ao trabalho ao potencial, trabalho nas linhas de transmissão. As luvas, botas, têm limites de isolação. Quando não tenho mais essa condição de me isolar, né, eu vou usar sempre o trabalho ao potencial. Então, à medida que eu ultrapassei a 36 kV, eu não tenho mais EPIs com essa isolação. Então, eu sempre vou trabalhar ao potencial. Isso geralmente ocorre nas linhas de transmissão. Ok? Agora vamos ver o método à distância. O método à distância é para ligar e desligar chaves. Porque nesse momento, principalmente chaves de alta tensão, nós temos o risco do arco elétrico. Então, para isso, nós utilizamos uma vara, né, melhor dizendo, de manobra de aproximadamente 3 metros para abrir ou desligar ou ligar uma chave. Reparem no vídeo. Rodinei preparado para fazer a abertura da chave. A chave tem que abrir com um dispositivo LB. Essa linha é muito longa, tem muita carga para frente. Pode fazer a abertura. Abre a primeira chave. Arma o equipamento de novo. Faz a abertura da segunda chave. E volta a reativar o equipamento. Prepara para abrir a última chave.
as aberturas da última chave. Reparem que eles usaram ali um dispositivo LB, que é um dispositivo que inibe o aparecimento dos arcos elétricos. Com isso, nós podemos fazer procedimento de ligar e desligar de forma segura. Bom, já sabemos os 3 métodos que se deve trabalhar numa linha viva, numa linha energizada, num circuito energizado. E sabemos que o risco que nós temos é o choque elétrico. Mas o que seria esse choque elétrico? Porque alguns levam choques e outros não. Outra pergunta, por que o pombo, ou a pomba, porra, é pombo ou pomba? Por que o pombo não leva choque quando ele pousa em alta tensão? Porque ele está no mesmo potencial. A diferença de potencial entre as patas é desprezível, é mínimo, o tamanho das patas muito pequenas. Então, por isso, ele não leva choque. Agora vou fazer outra pergunta. Você conhece o tuiuiu? O tuiuiu é o pássaro símbolo do Pantanal mato-grossense. E ultimamente, estavam morrendo bastante tuiuius. E qual era a causa? A causa era a rede aérea que estava passando pelo habitat dessa ave. Por quê? Isso. Porque o tuiuiu, de asas abertas, chega a um comprimento de ponta a ponta de 2 metros de altura, de comprimento, perdão. Então, quando ele abre as asas, se ele tiver em um fio e abrir as asas, ele vai tocar no outro. Reparem nessa foto. Este é o momento em que um tuiuiu está sendo eletrocutado. A solução encontrada para esse fato foi construir, a concessionária do Mato Grosso, construir a rede tuiuiu, que consistia na fase central ser isolada e aumentar a distância por mais de 1 metro. Com isso, acabaram as mortes nas redes aéreas. Muito interessante, não é mesmo? Agora eu vou mostrar 2 vídeos mostrando um choque em baixa tensão. Na realidade, esses 2 vídeos é um só, um continuação do outro. E um terceiro vídeo mostrando o choque em alta tensão. Vamos ao primeiro vídeo do choque em baixa tensão. Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já. Sinistro, não é mesmo? Vocês perceberam o que aconteceu? Ele levou o choque quando estava segurando na uva. Esse repórter é o Lazier Martins. Ele é muito conhecido no Sul. Ele é um jornalista, desse programa que é o Jornal do Almoço, o JA. É afiliado da Rede Globo. E ele estava cobrindo o Festival da Uva de Caxias do Sul, em 96. As pessoas acham graça, riem do acidente, comentam do acidente, mas foi para ele o momento mais difícil da carreira dele, e ele ficou 14 anos sem querer ver
o vídeo do que tinha acontecido com ele. Tinha mais de 3 milhões de visitas no YouTube, mas ele próprio não quis ver o acidente. Tanto trauma que ele ficou. Mas na comemoração, agora no segundo vídeo, nós vamos ver a comemoração do Jornal do Almoço, o JA, 38 anos de existência, em que pediram para os ouvintes, os telespectadores, né, que mandassem mensagens dizendo quais foram os momentos mais marcantes. E o momento que mais se destacou foi o choque do Lazier. E nesse momento ele viu o choque e comentou sobre o choque elétrico. Então, vamos ao segundo vídeo de baixa tensão. Ontem aqui no programa eu pedi que vocês mandassem mensagens dizendo o que mais marcou nesses 38 anos de JA. Milhares de pessoas participaram. Ao longo dessa semana nós vamos relembrar aí os fatos mais marcantes, mas teve um que foi disparado mais lembrado. Centenas de pessoas disseram que o que mais marcou nesses 38 anos de JA foi o choque que o Lazier Martins tomou naquela festa da uva em 1996. Nós vamos agora rever aquela imagem com algo mais. Os bastidores da nossa angústia aqui no estúdio, sem saber o que tinha acontecido com o nosso colega. Veja aí. Vamos ver aí quais as que você conhece bem. Vamos identificar para os nossos telespectadores. Com o dedo, com o dedo, com o dedo. Isabel. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai. Ai, ai. Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já. Gente, nós temos que dar alguma explicação aqui. Vamos nos orientar aqui. Ele tá bem, só me disse para saber se ele tá bem. Não foi? Não, ele caiu. Ele caiu. Tão forte que ele caiu. Você deve ter visto aí que aconteceu alguma coisa estranha lá, nós também aqui ficamos preocupados, não sabíamos o que tinha acontecido, mas agora já estamos sabendo. O Lazier foi pegar aquela uva e tomou um choque. Ai, ai. Mas já está passando bem e logo, logo já volta a falar pra gente lá de Caxias do Sul. Que susto, né, Falcão? Tá louco, tá louco. Lazier Martins, você viu, né? Nossa angústia aqui no estúdio, porque ninguém tinha ideia o que tinha acontecido com você naquele momento. A gente sabe que foi um horror, você nem gosta de falar nesse assunto, nem um pouquinho, mas olha, nós passamos uma angústia e vê como o telespectador lembra, né? Olha, se não vale. Paulo Brito canta, eu tomo choque. Olha, até eu tive que rir, porque o pessoal do estúdio riu. É a primeira vez que eu vejo. Vamos combinar o seguinte. Eu nunca quis ver esta cena. A psicologia das pessoas é muito curiosa. Todo mundo toma choque. O meu é que vira atração e curiosidade a milhões de telespectadores. Porque foi visto por todo mundo. Pois é. Né? Olha, faz 14 anos, Cristina. As pessoas não esquecem e pedem essa imagem. É verdade. Olha, acontece que as pessoas não sabem. Se eu tivesse morrido e quase morri, se tivesse caído para frente, não teria soltado o cabo de fio. Teria morrido. Porque eram 220 volts. Me estatelei para trás, sofri uma fratura de costela, 3 meses mal dormidos, e agora a lembrança das pessoas que não se apaga. Só é reabilitada agora porque o nosso editor, o Raul Ferreira, inventa de reabilitar, porque de fato foi a imagem, uma das mais lembradas pelos telespectadores. É uma imagem dolorosa, para mim, dolorida, eu nunca quis ver. Estou vendo pela primeira vez. E senti um novo choque ao ver aí. Realmente agora, impressionante. As pessoas se divertem, o que é que eu vou fazer? A minha sorte é que no dia de hoje eu vou receber um novo choque. Só que um choque positivo. Hoje eu vou receber a medalha Mérito Farroupilha, que me emociona. Eu peço que as pessoas lembrem também desse outro choque que eu vou receber hoje, que ia ser bem melhor que aquele. Estaremos todos na Assembleia Legislativa para aplaudir você, Lazier. Obrigado. Mas esqueçam esse choque, tá? Vamos combinar. Tá certo, Lazier. Bom, mas olha, realmente foi uma imagem muito marcante e que nos deixou aqui na maior angústia. Eu não tinha visto os bastidores. Porque depois que eu fui recolhido pelo departamento médico e foram ver como é que eu estava... Você chegou a voltar no ar depois, né? Aí eu pedi para voltar, porque os telefonemas foram intensos e perguntando se eu tinha morrido. Claro, né? É verdade. Ainda bem que ele apareceu e está tudo bem. Não, estou bem vivo, graças a Deus, mais vivo do que nunca. De fato, a baixa tensão às vezes nos pega de surpresa, porque nós estamos em contato com ela toda hora.
Por isso, os acidentes em baixa tensão são mais comuns, porque nós negligenciamos, às vezes, com ela. Por ela estar tão próxima, fazer parte do nosso dia a dia, nós acabamos nos distraindo por segundos. Não é verdade? Agora veja um vídeo sobre um choque em alta tensão. An electrical worker in El Salvador is about to make what could be a fatal mistake. He now lies motionless after grabbing a live wire and falling 30 feet. Nobody knows whether the man is dead or alive, and everybody seems afraid to find out. Then, with the camera on the scene still rolling, the victim starts to move. Bystanders scream he's alive, and rescuers rush in. The worker is no longer touching live wires, but looking at the horror on his face, you can see he is still in shock. Caramba, que queda, hein? E ele ainda saiu vivo, não é mesmo? Mas percebam, o choque foi em alta tensão. Mas qual era o método de trabalho do rapaz que se acidentou, da vítima? Era um método ao contato. Só que ele estava fazendo o método ao contato, mas não estava usando os equipamentos isolantes. Não estava usando luva, não estava usando bota. A roupa dele era comum, não era anti-chama, não estava usando capacete. Então, claro que ele ia levar choque. Um assunto interessante do choque elétrico é que, às vezes, as pessoas levam um choque de corrente da mesma natureza, corrente alternada, com a mesma intensidade, mas o choque tem um efeito diferente em um e outro. Uma pessoa fica com uma lesão muito grave e a outra, às vezes, só tem aquele choque naquele momento. Por que que isto acontece? Por que que as consequências do choque diferem de pessoa para pessoa? São vários fatores que contribuem para que isso aconteça. Um deles é a natureza da corrente, né? Nós já vimos. A corrente alternada, na frequência usual nossa, 50 a 60 Hz, é muito mais agressiva, é 5 vezes mais agressiva ao organismo humano que a corrente contínua. Além disso, nós temos a intensidade da corrente. À medida que nós vamos aumentando a corrente, os danos ao organismo vão aumentando. Reparem nesta tabela. Até 1 mA, as perturbações possíveis durante o choque é nenhuma, o estado possível é normal, não existe salvamento, o estado é normal, porque 1 mA em corrente alternada é o limiar, é a partir de 1 mA, né? É o limiar da sensação do choque, é a partir de 1 mA que eu começo a sentir choque. Se eu sofrer um choque de 1 mA, eu não vou ter nenhuma perturbação, o meu estado vai ser normal, não vai precisar de salvamento, o resultado final é normal. Agora, quando se o choque elétrico, né, for de 1 a 9 mA, aí a história já vai mudando, porque nas possíveis perturbações eu tenho uma sensação cada vez mais desagradável devido às contrações musculares. O estado ainda é normal, o salvamento ainda é desnecessário, o resultado final é normal. É a maioria dos choques que nós levamos. Agora, de 9 a 20 mA, a sensação é dolorosa. Contrações são mais violentas. Você tem asfixia. Você tem anoxemia, porque você não fica sem oxigênio no cérebro. E tem também a fibrilação ventricular. Nós vamos falar mais para frente de cada um desses efeitos. Mas o estado possível é a morte aparente, o salvamento é a respiração artificial e o resultado final é, muitas vezes, não há tempo de salvar e a morte ocorre em poucos minutos. Acima de 100 mA, nós temos asfixia imediata,
fibrilação ventricular, alterações musculares e queimaduras. Estado possível, morte posterior ou imediata. O salvamento já é muito difícil. O resultado final é a morte. Vários miliamperes, nós temos uma asfixia imediata, queimaduras graves. O salvamento, o estado é morte posterior ou imediata. Agora, o salvamento é praticamente impossível e o resultado final é a morte. Claro que isso, existe variações. São as probabilidades. A probabilidade de acontecer em cada intensidade de corrente. O que nós estamos querendo mostrar com essa tabela é que à medida que eu vou aumentando a corrente, né, o meu choque tem uma intensidade maior e, com isso, um maior malefício ao organismo. Você sabia que a corrente que passa por uma lâmpada incandescente de 60 watts em 120 volts é 500 miliamperes? Ora, 500 miliamperes entra na última coluna da tabela, vários amperes. Então é muito perigoso se você for trocar uma lâmpada sem tomar os devidos cuidados. Sem você estar com o corpo seco, a umidade potencializa isso, nós vamos ver por que um pouquinho mais à frente. A diferença da pele úmida para a pele seca, nós vamos ver isso. O importante é nós entendermos que nós vamos estar em contato com uma corrente perigosa no simples ato de trocar uma lâmpada de 60 watts. As tensões que podem existir na hora de um choque é a tensão de toque e a tensão de passo. A tensão de toque é quando a gente encosta na parte energizada e estamos ligados à Terra. A corrente tende a ir para a Terra, passar pelo nosso corpo. A tensão de passo é quando há uma descarga atmosférica ou então quando há falha em isolamentos da torre de transmissão, em que a corrente passa para a torre e é dissipada no piso, no solo. Quando isso ocorre, a corrente se dissipa da mesma forma quando nós jogamos uma pedra num lago de água parada. Vai formando círculos um pouco pequenos, mais fortes, eles vão aumentando e vão enfraquecendo até sumir. Vão formando círculos potenciais e a distância de um círculo para o outro é de 1 metro. E com isso, se você andando ali, você poderá levar um choque de passo, que vai de uma perna à outra. O choque mais perigoso é aquele que passa pelas partes vitais do organismo, pelo cérebro, pelo coração, pelos pontos vitais. Ok? Porque é muito importante também a trajetória que a corrente faz no corpo humano. Então, a trajetória mão-mão, quando você leva um choque que a trajetória da corrente vai de uma mão à outra, ela passa pelo coração, pelo tórax, pelos músculos que fazem a contração pulmonar, né, os músculos peitorais. Enfim, o perigo ali é muito maior. Quando você leva também um mão-pé, também passa pelo coração, pode passar pelo coração. Então, o caminho que a corrente elétrica faz no organismo também é muito importante. Outro conhecimento importante que nós temos que ter é da resistência do nosso corpo. A resistência do nosso corpo é dividida em duas, na resistência interna e na resistência externa. Aqui mostra que a resistência do corpo até a cintura, ela é de 200 ohms. Veja bem que até o momento eu estou falando da resistência interna. Da cintura até os ombros, sem contar com os membros superiores, eu tenho 100 ohms. E com os membros superiores e a cabeça eu tenho 200 ohms. Somando tudo, 500 ohms. A dúvida é o seguinte:
Por que da cintura até os ombros eu tenho menos resistência elétrica? Porque é a parte do corpo que eu tenho maior quantidade de água. Então tenho menor resistência elétrica. A água conduz melhor a corrente elétrica. Então eu tenho como um total de resistência interna 500 ohms. Aproximadamente 500 ohms. Só que eu tenho que saber o seguinte, e a resistência externa? A resistência externa vai depender se a pele está úmida ou se a pele está seca. Se a pele estiver úmida, a resistência é 0 ohms. Agora, se ela estiver seca, poderá ir de 1.000 a 2.000 ohms. Então, a resistência do corpo vai ser a resistência interna mais a resistência externa. E vai depender se o corpo está úmido ou seco. Se o corpo estiver úmido, poderá ter uma resistência de 500 ohms. E se ele estiver seco, poderá chegar a 2.500 ohms. Agora nós vamos falar dos principais efeitos fisiológicos da corrente elétrica, que é a tetanização, a parada respiratória, a fibrilação ventricular e as queimaduras. A tetanização é quando ocorre a paralisia dos nervos que controlam os músculos. Neste momento, a vítima não perde a consciência, só que não consegue movimentar, se livrar da rede elétrica. Existe a contração, sua mão fecha. Ela não perde a consciência, mas também esse efeito termina quando termina o contato com a rede elétrica. Os movimentos voltam ao normal. A parada respiratória é um avanço da tetanização, porque é quando ocorre a tetanização nos músculos peitorais. Aí você chega à asfixia. A fibrilação ventricular é quando a passagem de corrente elétrica no organismo gera um movimento desordenado do coração. Ele bate de forma desordenada e rápida. Nós vamos mostrar agora 2 vídeos. Porque é o seguinte, antes de mostrar o vídeo, deixa eu falar uma coisa. Diferentemente da tetanização, a fibrilação ventricular, não basta o descontato com a rede elétrica para o coração voltar a bater de forma normal. Mesmo com o descontato da rede elétrica, o coração vai continuar batendo descompassadamente. Só vai voltar ao normal com o uso de um equipamento chamado desfibrilador. Então nós vamos mostrar agora no vídeo um coração que está fibrilando, ele vai bater em 10 segundos o que ele tinha que bater em 5 minutos. Você perceba que enquanto que o coração está fibrilando, ele vai inchando, vai aumentando, até ocorrer a parada cardíaca. Depois disso, nós vamos apresentar o outro vídeo, que vai mostrar uma simulação do fibrilador, melhor dizendo, do desfibrilador. Vai mostrar como que ocorre a ação do desfibrilador no corpo humano. Então vamos já para os 2 vídeos. É, de fato, muito interessante, né? E impressionante. Um coração fibrilar e depois a forma com que a gente resolve esse problema através do desfibrilador. Vamos falar então da queimadura, que ocorre muitas vezes com a ocorrência dos arcos elétricos. As queimaduras podem chegar a todos os níveis, 1º, 2º e 3º grau.
Por isso é importante, né, a prevenção contra choques elétricos. Nós podemos ter a tetanização, a parada respiratória até a morte, podemos ter a fibrilação ventricular, podemos ter a queimadura. Todos esses acontecimentos podem levar à morte. Uma disciplina muito importante do nosso curso é a disciplina Primeiros Socorros. Vocês já pararam para pensar como seria o Primeiros Socorros em cada um desses efeitos fisiológicos da corrente elétrica? Na tetanização, na parada respiratória, na queimadura, na fibrilação ventricular? Como ele deveria ser feito? Eu agora vou mostrar um vídeo que passou no Fantástico há pouco tempo, muitos já devem ter visto, mas que vai ilustrar bem essa questão. Vamos ao vídeo. Agora a gente vai falar de um assunto que todo mundo deveria saber pelo menos um pouco. São os primeiros socorros. Hoje você vai ver quais as providências mais urgentes que deve tomar em caso de um choque elétrico. O Dr. Drauzio Varela dá as dicas essenciais e conta a história de um menino que cometeu o maior erro da vida dele. Pegar uma pipa que estava presa na rede elétrica. Vivemos no meio de tomadas e fios. A eletricidade está em toda parte. Tomar choque não é só desagradável, pode ser perigoso. Em determinadas circunstâncias, se você estiver numa banheira, por exemplo, mesmo um choque de baixa voltagem pode ser fatal. No Brasil, a cada dia, 4 pessoas recebem choques fortes dentro da própria casa e ficam com sequelas graves. Morre mais de uma todos os dias. Hoje você vai conhecer Silas, um menino que pagou caro pela imprudência com os fios elétricos. Faz mais de um ano já. 1 ano e uns 8 meses já. Foi meio difícil, mas meu pai e minha mãe me ajudaram muito. Na escola, ajudaram também. Ô, Silas, o que você estava fazendo no dia que você tomou o choque? Tava soltando pipa, aí meu primo buscou pipa no fio, aí ele catou o pregador amarrado numa linha e jogou no fio. Puxou pra perto do muro. Puxou o fio pra cá? É. E aquele local foi o local que caiu a pipa? É. Aí ele não alcançava, ele pediu pra me ajudar ele. Aí eu coloquei a mão pra fora do muro assim. Pra pegar o fio lá? É, pra pegar o pipa do fio. Você já tinha ouvido falar que não se tira a pipa do... Meu pai e minha mãe sempre falou, mas foi uma hora de distração assim que aconteceu. Estávamos acabando de arrumar a cozinha, eu estava varrendo o chão, e aí nós escutamos a gritaria, o barulho. Aí eu subi as escadas correndo. Quando eu cheguei na ponta da escada ali em cima, que eu olhei pra cá, o Silas ainda estava com as 2 mãos grudadas no fio. E a descarga elétrica, acredito eu, jogava ele pra cima e pra baixo, né? Tirava ele mais de 30 centímetros do chão. Aí quando eu cheguei até ele, ele tinha acabado de ser arremessado. Pra onde? Ele caiu pra lá. Naquele canto? Isso, e a cabeça dele bateu ali naquela quina. Ele foi jogado daqui, bateu a cabeça nesta quina aqui. Deita um pouquinho aí, Silas, vamos tentar fazer. Aí eu cheguei até aqui, aí tinha sangue, né, aqui em volta dele. E ele já não tinha mais sinal nenhum, eu chacoalhava e mexia com ele, chamava. Aí eu tentei, né, pressionei a mão aqui assim nele e tentei fazer uma respiração. E os pés estavam queimados também? Os pés estavam queimados, né, e o fogo foi tão intenso que provocou esses... Furou a pedra? Furou a pedra. Eram faíscas fortes. 2 buracos ali e ali embaixo do pé do senhor também. Aqui também? Isso. Choques elétricos mais graves, como o de Silas, podem ocasionar parada cardiorrespiratória. O coração para de bater e, se a pessoa não for reanimada imediatamente, morre.
Quando você encontrou o Silas e você chacoalhou, mexeu nele, ele respondia? Não, não tinha reação nenhuma. Ele respirava, não? Também não. Olha, ele estava com o coração parado. Era uma parada cardíaca. Como é que eu sei que a pessoa em parada cardíaca não respira, não fala e não reage? Então, quando você encontra a pessoa caída assim, desse jeito, a primeira coisa é chamar. Não respondeu? Massagem cardíaca imediatamente. Como é que a gente faz? Traça uma linha imaginária entre os dois mamilos e a massagem vai ser feita no meio. Não precisa arriscar, né? Lógico. Aí você põe o punho com força. 100 movimentos por minuto. Esse é o ritmo certo. E é por isso que tem que jogar o peso do corpo em cima, assim. Porque se você usa só o braço, não aguenta, fica cansada logo. São 30 vezes a massagem e 2 vezes a respiração boca a boca. Como é que você faz? Você tem que tapar o nariz para soprar dentro da boca. E faz com toda a força. 1, 2 vezes. Solta e volta para a massagem. 30 vezes. E às vezes a pessoa deixa de atender o outro que está na rua porque diz, não tenho coragem de fazer respiração boca a boca numa pessoa que eu não conheço. Não precisa. Se não tiver coragem, você vai fazer só a massagem cardíaca. E o braço, como ficou? Ficou todo queimado, aí teve que amputar e fazer enxerto. Como é que você lidou com essa coisa da perda do braço aí? Ter que fazer tudo com a mão só? Eu fiquei chateado. Só que eu vi que eu só ia perder o braço, mas eu tava vivo, né? E aí também as terapeutas lá na CDI também me ajudaram também. Além do braço, Silas teve outras lesões graves. O menino perdeu um dedo de cada pé. Agora passa por um processo de readaptação em um centro especializado. E aí eu já acostumei já. Depois de ter feito a terapia, eles ajudando eu em casa. Tudo que eu fazia com as duas, agora eu faço com uma mão só, né? Você guardou esse chinelo queimado e essas meias estraçalhadas aí, por quê? Bom, a minha intenção em guardar foi exatamente assim, o Silas mostrar para os amigos, porque você fala, olha, o choque é perigoso, pode queimar, mas as crianças não têm essa noção. Esse cara queimou o dedo dele completamente, furou a sandália e furou a pedra. Agora, você imagina se você, naquela ânsia de querer tirá-lo daquela situação, agarrasse ele. Você teria sido eletrocutada junto com ele. E teria morrido os dois naquela hora. Então a gente nunca deve fazer isso. Nessa hora tem que ter cabeça fria. E fazer de que jeito? O ideal é que você pegue uma toalha seca, um lençol seco, um cobertor seco, enlace a pessoa, puxa a pessoa sem encostar nela. Na última hipótese, se não tiver nada na mão, uma madeira, um rodo, uma coisa dessa, porque a madeira conduz mal a eletricidade, né? Esses cuidados com a eletricidade são muito importantes. As tomadas onde tem criança têm que estar protegidas. Ou com uma fita adesiva, ou esparadrapo mesmo. Tem até uns protetores que vendem no supermercado para colocar, para fechar bem. Nunca mexer na eletricidade da casa sem antes desligar a chave geral. Jamais mexer na eletricidade, nem trocar uma lâmpada com os pés molhados, porque o choque pode ficar muito mais forte. Os fios de casa não podem estar desencapados. E ali, como vocês têm os fios muito próximos da casa, o ideal era ter uma rede de proteção. E acontecem muitos acidentes com pipas em fios elétricos pelo Brasil inteiro. É por isso que as companhias de eletricidade insistem, não empinem pipa perto de fio elétrico. E se acontecer dela ficar presa no fio, jamais tente tirar, porque você pode levar um choque muito forte. Além dessas medidas, é preciso cuidar das instalações elétricas de sua casa. Um estudo mostrou que em 95% dos prédios, elas são ruins ou péssimas. As casas brasileiras são cheias de gambiarras com fios ao alcance das mãos. Muitas lajes e puxadinhos são construídos perigosamente perto de postes, por onde passam fios com 13.000 volts. Uma descarga como a que fez o Silas perder o braço.
Antes eu dependia muito da minha mãe, né, com as coisas. Agora eu tô fazendo as coisas mais sozinho. Piscina, andar de bicicleta, andar de skate, eu ando também. Toco bateria, uma mão só, mas toco. Muito triste, né? E também interessante a boa vontade, né? É bacana ver isso também. Mas o que a prevenção poderia ter evitado? Não é mesmo? Com isto chegamos ao fim da nossa terceira aula, onde nós vimos os 3 métodos de trabalho em linha energizada, ou seja, linha viva, que é o método de contato, método ao potencial e o método à distância. Aprendemos também que o choque elétrico pode ter reações diferentes nas vítimas, porque ele depende da sua intensidade, da sua trajetória, da natureza da corrente, da resistência da corrente e da trajetória da corrente do corpo humano. E vimos também os efeitos fisiológicos da corrente: tetanização, parada respiratória, queimaduras e fibrilação ventricular. Façam os exercícios, estudem e até a aula 4.